Olá, meu nome é Jair Martins e hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês que resolve o meu problema, mas talvez vá resolver o seu problema, e não é só com a Blackhawk, é com outras carabinas que isso também possa porventura acontecer. Então hoje eu estou trazendo um vídeo que é como foi que eu consertei e criei um túnel, né, de proteção para minha massa de mira. Como as pessoas que já estão acompanhando o canal, elas sabem que a massa de mira da Blackhawk, ela não tem um túnel de proteção. Então esse túnel de proteção aqui foi eu que criei para colocar aqui em cima dessa massa de mira. Tá bem resistente, viu? Tá protegendo ela, é claro que não vai poder levar pancadas fortes também, mas por qualquer bobagem não vai quebrar. Foi o que aconteceu com a minha massa de mira. A massa de mira, ela tem duas anilhas que seguram a fibra ótica. Uma dessas anilhas que segura a fibra ótica minha quebrou. Então ficou só a outra segurando um pedacinho de fibra ótica. Que aí de um lado para o outro eu fiquei mexendo, essa fibra ótica quebrou pelo meio ainda. Aí ficou só uma pontinha. Eu disse, nossa, eu vou ter que resolver logo isso antes que eu perca essa fibra ótica. Então eu peguei, cortei menorzinha a fibra ótica, colei ela dentro da alcinha onde ela estava, e aí ela ficou com uma alcinha só, tá aqui ó, pontinha dela dá de ver, e esse túnel de proteção aqui eu criei eu fiz com um cano de 20, um cano PVC de 20, cortei, né, e aí coloquei ele aqui. Para que eu colocasse ele aqui em cima e ele ficasse seguro, igual tá aqui, eu usei algumas coisas, o que você vai precisar basicamente aí na sua residência. Primeiro, para cortar esse cano de 20, você vai precisar de uma serrinha dessas aqui, uma serrinha de cano PVC. Bem baratinha, você vai numa loja desse material para construção, pega uma serrinha se você não já tiver em casa. Eu não recomendo fazer com faquinha de serra, essas coisas, porque ela tem um corte declinado, e aí você vai cortando e ela vai ficando de lado, vai ficando torto, né? Com essa serrinha aqui ainda corre o risco de você fazer torto. Então depois que você cortar isso, você ainda vai ter que lixar ela em alguma superfície um pouco áspera para que ela fique bem alinhada dos dois lados. Eu recomendo que você já corte ela num tamanho que eu vou dar de padrão aqui, olha só. Outra coisa que eu precisei foi de um estilete para cortar as rebarbas. Então toda rebarba que tinha eu ia lá e cortava com estilete, que é bem afiado e certo. Outra coisa que eu precisei foi fita isolante, fita adesiva isolante. Eu já recomendo que você corte o cano nessa largura da fita, viu? Porque aí você vai cortar o cano na largura da fita exatamente que... Agora, atenção, você pega um pedaço de fita, eu não fiz isso no vídeo, enrola no cano e corta um milímetro para fora e dos dois lados. Aí você dá uma lixada para ele chegar no tamanho da fita. Isso já vai resolver. Depois você tira a fita, coloca no lugar, né, e depois faz novamente, como está no vídeo. A outra coisa que eu precisei foi uma tesoura para cortar essa fita. E para colar, eu usei esse adesivo plástico aqui. Esse adesivo plástico eu utilizei para colar. Pode ser qualquer marca, isso aqui não é patrocínio não. Eu tinha esse adesivo plástico aqui em casa, uma cola, né? E aí eu peguei e utilizei ela. Agora é o seguinte, eu já vou pedir para você logo, vá lá, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar recebendo sempre o alerta de quando tem vídeo novo no canal. Também, se gostar do vídeo, dê um like, viu? Agora, se você tiver uma outra forma interessante, você pode colocar aqui abaixo, né, no comentário, olha, eu também poderia fazer assim, assim. Isso aqui foi para que eu pudesse utilizar, eu fiz isso para que eu pudesse ainda utilizar por mais tempo esse muzzle, porque eu acho esse muzzle muito bacana, eu não queria me desfazer disso tudo. Tem várias formas, se isso aqui chegar a quebrar novamente, eu vou lixar isso aqui e vou colocar uma outra massa de mira aqui que é compatível. Aí eu explico como é que eu vou fazer, mas só se isso aqui quebrar, eu não tenho interesse de fazer isso agora não, certo? Então, fica com o vídeo e vê o que foi que tu achou.
Opa, agora a gente está aqui na minha bancada e como vocês podem perceber, eu dei uma dobrada na velocidade do vídeo para não ficar tão longo. Então o que acontece? A primeira parte do cano de 20, ela estava irregular, então resolvi cortar ela, ao invés de lixar, cortei para que pudesse daí em diante fazer o túnel. Então eu deixei o muzzle perto para eu poder medir o tamanho mais ou menos que eu ia precisar, né? Fiquei lá, conferi o tamanho. Vocês notem aí que eu não usei nenhuma escala, nada, eu simplesmente coloquei ali um em cima do outro e medi mais ou menos o tamanho que ia necessitar. Bom, e aí a primeira parte está feita, que é simplesmente cortar um pedaço do cano para que ele se torne o túnel. Agora eu tenho que abrir esse cano no meio para que ele possa entrar ali. Então eu fiz um corte, né, num dos lados e depois num corte no outro próximo. A distância foi mínima ali, talvez menos de meio centímetro. Foi o que eu usei para cortar ali. E aí eu fiz esse corte com muito cuidado para não cortar primeiro um lado do que o outro muito, para que não ficasse muito ruim depois de fazer esse corte. Então eu fiquei conferindo com a carabina ali próximo para ver se também estava certo. E aí com muita calma eu fui cortando muito devagarzinho, né, para que não sofresse nenhum dano nesse anelzinho de PVC que já é frágil. Aí tirei um lado, tirei o outro, pronto, medi, ficou bom, né? Tá aí tudo certinho. Agora vejo onde é que mais ou menos ele vai ficar e agora é só lixar tudo, né? Eu lixei na parede, passei na parede, esfreguei na parede, no cantinho, tirei toda essa rebarba e aí, depois de estar tudo lixadinho, tudo certinho, eu trouxe para minha mesa e coloquei a carabina no meu suporte. O suporte que foi feito aqui no canal, eu vou até deixar o link aqui no card, né? E deixar o link na descrição também de como é que faz esse suporte. Olha só, estou mostrando aí que a fibra ficou quebrada, ficou bem pequenininha, só a metade. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou puxei um pouquinho a fibra para trás, dei um pinguinho de nada e com estilete eu empurrei novamente ela para frente. O que é que acontece? Nesse momento, a cola entra também dentro desse pequeno anelzinho aí, né? Aí já esperei secar, coloquei agora o túnel do jeito que eu queria que ele ficasse, certo? E aí eu tô aí regulando, mãozona no meio, mas é porque não tem jeito, né? Tem que ficar regulando. E o danado é que esse caninho toda hora sai daí. E aí a gente regula, fiquei olhando de frente para ver se tava tudo certinho, tudo bem organizado. E aí na hora que eu triscava o bico ali dentro, ele mexia. Aí eu tive que ficar segurando com uma mão, né? E com a outra eu vim pingando cola na parte interna. Então primeiro eu fiz, olha só, viu? Primeiro eu fiz de um lado, né? Pinguei cola de um lado e ela vaza, ela entra um pouquinho para dentro, né? Agora já está segurando com uma das mãos. Usei a ponta do estilete para dar uma espalhadinha nela. E aí botei do outro lado também. Pronto, aí de forma inicial ela já estava um pouco segura, porque a secagem é bem rápida. E aí eu vim com a serrinha e vim espalhando a cola no vão dos dois lados, para que ficasse bem firmes, né? E aí eu aguardei um pouquinho secar. Agora aí, ó, mostrando, ficou bem alinhado, bem bacana mesmo, tá seguro, não cai. Cair por si só não cai, né? É necessário que alguém bata com muita força ali para que ele saia. Aí, depois que ele já estava firme, aí simplesmente pegar a fita adesiva e ir cortando. De forma inicial eu cortei um pedacinho pequeno para pôr de um lado e depois um outro pedaço para pôr do outro lado. Observe, primeiro um lado, olha só.
Primeiro o lado de trás, que não dá de ser visto de forma inicial. Interessante aqui foi que eu usei a serra para entrar nos vincos da arma, daí da massa de mira. Então eu usei ela para ela empurrar para dentro, para que ela colasse e não ficasse aquela coisa distendida. Então olha aqui, ó, ficar mais visível desse lado. Olha, usei a serrinha para ir nos vincos certinho, para que ela pudesse prender por dentro, tudo certinho. Bom, de forma inicial tá presa, mas eu ainda vou passar mais para poder segurar melhor, né? Agora eu cortei um pedaço bem maior para que pudesse abraçar ele todo. Então, coloquei o pedaço, primeiro um dos lados, mesmo esquema de passar a serrinha para poder fechar os vincos. E aí vou fechando. Agora do outro lado. Essa fita dessa vez agora já abraçou por completo, né? E aí já fecha bem melhor. Tem que tomar cuidado para ver se não ficar a bolha. Eu tirei, deixei ali um pedacinho dobrado. Agora eu pus, ficou bem direitinho agora. Bom, aí já ficou bom, né? Olha só, mostrei. Já ficou bom, ficou bem bacana. De longe, imperceptível, né? Agora a questão tá bem firme. Eu comecei a bater aí em cima para ver se estava firme mesmo. Até eu estava duvidando que estava bem firme. Usei a serra, bati com a mão, bati com a tesoura. Olha só. Foi sorte que eu não achei o martelo. Se tivesse achado, tinha batido com ele também. Mas, por via da dúvida, eu resolvi botar mais uma fitinha para poder ficar bem firme mesmo. Entendeu? Aí, nessa hora aí, elas se abraçaram por baixo. Oh, lástima. Quando elas se abraçaram aí por baixo, aí deu trabalho para descolar. Porque assim, batendo ela no superfície lisa, ela já dá trabalho. Olha só. Uma abraçou a outra ali, aí, eita, confusão. Aí fui lá, retirei, né, sem machucar muito. Fechei um lado e aí fui fechar o outro lado direitinho, né? Deu tudo certo, ficou bem fechadinho, sem vãos assim que a fita não pegou, bem organizado. Bom, foi agora que eu voltei com mais cola, porque agora a cola vem mesmo para fechar tudo e se vazar fica na parte de baixo, seguro pela fita. E aí tudo resolvido. Como você pode ver, é muito fácil de fazer. Se você teve um problema com a sua Blackhawk também nesse padrão, você pode fazer isso. Agora, tem gente que vai ter perdido toda a fixação da fibra ótica. Então não vai poder segurar a fibra ótica. Você pode fazer de diversas formas ainda, preste atenção. Uma delas é colocar a fibra ótica em cima, né, lixar onde era e só colar ela em cima da base de apoio, onde ela fica mesmo. Bem ali já resolve, você vai ter uma visada boa. Se você não conseguir assim, você pega um parafuso bem pequenininho e bem fininho, esse parafuso bem fininho, da cabeça pequenininha, você vai procurar, é um parafusinho bem pequeno, aí você vem com uma furadeira, também com uma broca bem fininha, fura só para começar onde e parafusa esse parafuso aqui, ó, nesse local onde ficava a fibra ótica. Então quando você fizer uma coxa, depois é só você pegar a cabecinha dele e pintar de vermelho. Pronto, vai servir do mesmo jeitinho, certo? Então são várias formas. E aí dessa forma do parafusinho, você não precisa nem botar nada para cobrir, porque o parafuso já vai ter uma resistência maior. Mas, por via da dúvida, você pode utilizar do mesmo padrão, certo? Então olha, se gostou do vídeo, novamente eu peço, né, dê um like no vídeo e se inscreva no canal, ativando as notificações para ficar por dentro de tudo que eu for colocar aqui no canal. Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.